Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 11. Evangelho segundo Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? E Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Uma palavra que tenho certeza todos já ouviram, muitas ministrações a respeito dessa palavra, muitos já ouviram muitos comentários sobre essa palavra, sobre a tentação de Jesus, mas o que nos interessa hoje é saber o que Deus tem para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, é necessário compreender que antes de ir para o deserto, para ser tentado pelo diabo, para passar por uma provação terrível, Jesus ele passa por uma preparação anterior à sua tentação. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, nos versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele cumpriu as exigências que a lei que requeria a seu respeito. E diz que quando ele estava ali sendo batizado no Rio Jordão, diz que o Espírito de Deus ele desce em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Jesus. O Espírito de Deus naquele momento enche Jesus com a tua graça. Antes de nós passarmos pelas aflições, antes de nós passarmos pelas provações, nós precisamos compreender que precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos ser inundados pelo Espírito Santo. Precisamos compreender que sem o Espírito de Deus nós não podemos vencer. Sem o Espírito de Deus nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor já ministrou aqui no louvor que antes de ser cheio do Espírito é necessário esvaziar de nós mesmos. É necessário abrir mão muitas vezes das nossas convicções. É necessário muitas vezes abrir mão da nossa religiosidade. E que nós aprendemos que é assim, e que tem que ser assim, e formamos um conceito a respeito de Deus e da adoração. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, esvazie-se de si mesmo. Lance fora o seu orgulho, lance fora o seu eu, se humilhe diante da potente mão de Deus, se humilhe diante do Senhor, se você quiser ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus não pode encher alguém que já está cheio de si mesmo, cheio das suas próprias convicções, cheio da sua religiosidade, cheio do seu orgulho. É por isso que nós precisamos abrir mão dessas coisas. Se quisermos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Esvazie de si mesmo. Existem coisas dentro de nós que precisam ser tiradas. Existem coisas dentro de nós que precisam ser arrancadas para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E quando Jesus está ali, a Bíblia diz que ouve-se uma voz vinda do céu que dizia: este é o meu
Filho amado em quem eu tenho prazer. Irmãos, antes de passar pela aflição, antes de enfrentar o diabo, Jesus foi aprovado por Deus. Jesus recebeu a aprovação do Pai. O Pai naquele momento dá uma identidade para Jesus, identidade de filho. E é isso que nós precisamos ter, identidade de filho. Nós precisamos ter certeza de que nós realmente somos filhos de Deus. E precisamos ter certeza de que estamos dando prazer ao Pai. Você tem certeza que você é filho de Deus? Você tem certeza no seu coração que você já recebeu a filiação de Deus? Você tem certeza que você já pertence à família de Deus? Muitas pessoas pensam que todos já nascem filhos de Deus e não nascem. Nós nascemos criaturas de Deus. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você já creu no nome de Jesus? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem certeza da salvação? Você já recebeu a aprovação de Deus dizendo que você é filho? Você tem dado prazer para Deus? Porque a alegria do Senhor é a nossa... Vamos dizer isso? A alegria do Senhor é a nossa... Você quer ser forte? Amém. Faça Deus feliz. Faça Deus ficar contente com você. Faça Deus sentir alegria com a sua vida. Naquele momento Deus disse: este é o meu filho. E por que Deus disse aquilo para Jesus? Porque por muitas vezes Satanás colocaria a prova. Se tu és filho de Deus, será que tu és filho de Deus? Se você for filho de Deus, Jesus tinha que ter consciência de que ele é filho de Deus. Às vezes é triste quando você conversa com algum cristão. E se eu perguntasse aqui, muitas pessoas não teriam certeza. Muitos que estão na igreja, não estou dizendo das que estão fora. Muitos não teriam essa convicção. Muitos não teriam essa certeza de que já são filhos de Deus, que já pertencem a Deus, que já foram selados no Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Parece tão contraditório para os nossos dias. Esse evangelho que nós só vencemos e que Deus só faz coisas grandiosas. Ouvir na Bíblia que o próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Quando se fala de deserto, parece que é coisa do diabo, é coisa do maligno, é coisa ruim. Mas aqui diz que foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas antes de ser rei, ele precisava mostrar que ele podia governar a si mesmo, os seus próprios impulsos, a sua própria vontade. Foi assim que Adão caiu. Não conseguiu reprimir os seus desejos, não conseguiu reinar no jardim. E Jesus precisava agora mostrar para o diabo de que ele era capaz de reprimir os seus desejos, porque Jesus era homem como eu e você, com os mesmos sentimentos, com as mesmas vontades, e ele precisava agora passar pelo teste para ser aprovado pelo Pai, para ter certeza de que ele estava andando no caminho certo. Jesus agora precisava mostrar que ele poderia ter domínio sobre si mesmo para poder reinar sobre as nossas vidas. E quando ele chega ali no deserto, jejuando depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus ele teve fome. E são nesses momentos de vontades carnais que o diabo aparece. São nesses momentos em que nós pensamos que temos uma necessidade além da necessidade espiritual, é que Satanás aparece. São os momentos que sentimos carência por não termos um relacionamento com Deus, é que muitas pessoas perdem a pureza. É nesse momento que nós queremos ouvir a proposta do diabo e transformar pedras em pães. E ali ele aparece. Se tu és filho de Deus, e Jesus não tinha mais dúvida de que ele é filho de Deus. Tudo que Jesus falava e fazia estava de acordo com a vontade de Deus. Diferente das nossas vidas. Que identidade cristã, que falamos uma coisa e vivemos outra, que cantamos uma coisa e vivemos outra. Jesus tudo que falava, vivia. Ele não tinha dúvida de que ele era o Filho de Deus. Mas a proposta aparece. Você está com fome, você está jejuando há 40 dias. A proposta aparece, você está desempregado.
Uma proposta ilegal sempre vem. Você está carente nos seus sentimentos, um filho do diabo sempre aparece. E é por isso que muitos cristãos caem. Não tem certeza do seu relacionamento com Deus, da sua filiação. Aparece um filho das trevas, eles se envolvem. Eles querem transformar pedras em pães para satisfazer os seus sentimentos, os seus desejos. E nós corremos o risco todos os dias de colocar um desejo material acima da vida espiritual. Corremos o risco todos os dias de querer satisfazer a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo. Estamos muitas vezes como Esaú, não importando com a primogenitura, não importando com a herança, não importando com a vida eterna, não importando com o relacionamento com Deus, transformando pedras em pães, trocando primogenitura por um prato de lentilhas. Estamos todos os dias caindo nas artimanhas do diabo, que quer que muitas vezes nós temos a nossa solução humana, por conta de uma carência de relacionamento com Deus, por conta de uma fragilidade no relacionamento com Deus. Se somos realizados com Deus, se estamos com Deus, se temos intimidade com Deus, não vamos ter necessidade de transformar pedras em pães. Porque Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usa uma arma poderosa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não se vê esse diabo sapateando. Não se vê esse o diabo falando em língua. Não se vê esse o diabo rodopiando. Vê-se o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. A igreja tem perdido a sua identidade, transferido para uma rosa ungida, um copo com água, um lenço. Mas o poder está na espada do Espírito, que a palavra de Deus está escrito. E todos os dias somos tentados a dar soluções fáceis. Mas precisamos entender que a nossa vida espiritual é mais importante do que a vida material. Os nossos sonhos espirituais estão além dos nossos sonhos materiais. E todos os dias o diabo está soprando. Transforma a pedra em pães. Não precisa de relacionamento com Deus. Dê o seu jeito. Não precisa ver o que está escrito. Resolva. Você está com desejo de namorar e fazer sexo? Faça. A ele é descrente, não importa. Você vai ganhar ele para Jesus. Todos os dias ele quer dar proposta. Todos os dias ele quer oferecer soluções. E nós precisamos compreender quem somos. Nós não podemos viver fora dos padrões da palavra de Deus. Tem muito cristão transformando pedra em pães, jogando em loteria, arriscando a sua fé em jogo do bicho, querendo transformar pedras em pães para a solução de uma coisa imediata, de uma coisa momentânea. Tem muita gente fazendo currículo falso, querendo transformar pedras em pães, rolando de glória em glória humana, que vai cair, resultar em queda. Está escrito: sede santo, porque o Senhor é santo. Está escrito que nós precisamos andar como Ele andou. Está escrito que se somos filhos de Deus, precisamos ter atitude de filhos de Deus. Jesus foi tentado transformar pedras em pães no momento de maior necessidade. Ele estava com fome, 40 dias de jejum. É nos momentos de maior necessidade que ele aparece. Tira a sua vida, que vai resolver o seu problema. Ele é mentiroso. Se você tirar a sua vida, ele vai acabar conquistando o que ele mais quer, a sua alma. Essa semana um irmão aqui da igreja me contou um caso que aconteceu com um sobrinho dele que mora em São Paulo. Escravizado pela internet, pelo celular. E Satanás entrou e ele cortou os 2 pulsos. E Deus é Deus de misericórdia, que ainda guardou.
E quando a noite chegou, o diabo, naquele menino, um demônio, disse: eu vou levar ele. E a mulher repreendeu, está repreendida, e disse: quem é você, sua católicazinha de meia tigela, para me repreender? Eu vou te levar também, e o fim está chegando. E disse para um amigo daquele jovem: vou te levar também, você é o próximo. Todos os dias ele tem proposta. Todos os dias ele quer falar que Deus não está cuidando bem de você. Está deixando você passar fome 40 dias. Está deixando você passar com seus sentimentos frágeis. Se nós transformarmos pedras em pães, estamos aceitando o que o diabo está dizendo, que Deus não sabe cuidar de nós, que está nos deixando passar sem necessidade. É por isso que murmuração é o pecado que mais alimenta o diabo. E quando eu murmuro, eu estou dizendo abertamente para o mundo espiritual: olha, esse Deus que eu vivo, que eu prego, ele não cuida de mim, ele não está fazendo as coisas certas comigo. E todos os dias ele vem com as suas propostas. Todos os dias ele quer que eu resolva da minha maneira, não da maneira que Deus diz em sua palavra. Quando os crentes estão nem aí para o que diz a palavra, quando os crentes transformam pedras em pães, todo momento mentem, fazem coisas terríveis, estão em aperto, fazem qualquer coisa mesmo fora da palavra. Mas Jesus diz: nem só de pão vai viver o homem, nem só de coisas materiais vai viver o homem. E vocês sabem que o homem não vive só de coisas materiais. Se vivesse, nós não estaríamos aqui. Se nós vivêssemos só de coisas materiais, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos lá fora. Nós estaríamos buscando isso lá no mundo. No mundo é permitido transformar pedras em pães. No mundo tudo está certo. Mas se nós vivêssemos só de pão, nós não estaríamos aqui hoje. Mas nós não vivemos só de pão. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a promessa que sai da boca de Deus, de todo o sustento que sai da boca de Deus. Mas o diabo não desiste fácil. E ele fez uma segunda proposta para Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. Quem pensa que o diabo entra na igreja, ele levou Jesus lá para o templo. Ele apareceu diante do trono de Deus para acusar Jó. O diabo muitas vezes prega na igreja. O diabo muitas vezes louva na igreja. E muitas igrejas acham que tem o poder de Deus, e muitas vezes é a sinagoga do diabo. E muitos espantam quando endemoniam na igreja, aqueles que não acreditam, falam: dentro da igreja, como é que o diabo entra na igreja? Ele entra, e muita igreja até pregando. Muita igreja está fazendo salseiro no meio da igreja. Muitos que acham que são cheios do Espírito, na verdade estão cheios de demônios. Porque eu não creio no espírito insano, profano, que diz que é cheio da igreja, lá fora prostitui, lá fora faz coisas abomináveis. Eu não creio nesse tipo de espírito. Esse não é o Espírito Santo de Deus. Isso pode ser qualquer espírito, menos o de Deus. O diabo levou ele lá para o alto. O diabo gosta de fazer isso com as pessoas, leva elas lá para o alto. Está vendo tanto de artista gospel que está rolando de glória em glória humana para cima, e depois o diabo está tirando para baixo, que caíram da graça de Cristo. Começaram assim como eu, e por isso que eu peço todo dia a Deus misericórdia, e começaram assim humildes, mas começaram a ganhar fama, e o diabo foi colocando no pináculo, e levando no pináculo do templo, e elevando a fama, e o cachê aumentando, e o dinheiro aumentando, e os aplausos aumentando, e a idolatria aumentando, e o diabo só colocando para cima, porque eles não entendem que a escada para a glória é para baixo. Quanto mais você desce, quanto mais você humilha, mais você cresce diante de Deus. Esse negócio de fama, toma cuidado com esse negócio. O diabo levou Jesus lá para o pináculo do templo, para as alturas, lugares altos. E lugares altos é um problema, porque você fica cego, você não consegue mais ver as coisas, e você só vê de cima para baixo, você vê todo mundo inferior, você vê todo mundo lá embaixo, não pode se comparar contigo, porque você está no alto.
que nós hoje cantamos músicas deles aqui e amanhã nem em lugar nenhum eles estão no mundo. Porque o diabo levantou e depois passou a rasteira, atirou do pináculo abaixo, como ele queria atirar Jesus. Ele usa até a palavra. Salmo 91, está escrito, versículo 11 e 12. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra. Mas ele não completou a palavra que diz que guarde em todos os teus caminhos, que é preciso guardar os caminhos de Deus, para que os anjos nos protejam. Já percebeu como o diabo é astuto? E como a maioria das igrejas estão entrando nas doutrinas de Satanás e não na de Deus? Doutrina de Satanás, Deus é obrigado a cumprir palavras por metade, falsas promessas colocadas em lugares errados. Mesmo se você for prostituto, mesmo se você for adúltero, mesmo se você for mentiroso, compre aqui o mini cajado de Moisés, o tijolinho da bênção, a toalhinha, a fronha de pau para dormir tranquilo. Veja como Satanás é astuto. Viva do seu jeito que Deus vai te proteger. Viva do seu jeito que Deus vai te guardar. Viva do seu jeito que Deus é amor. Ele vai encontrar um lugarzinho lá no céu para você. Está escrito, disse Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele é santo. A sua palavra é a santa palavra. Não fica do seu jeito e acha que Deus vai te guardar. Você vai morrer. Não tente Ele. Não fique se jogando de pináculos na tentação e achando que Deus vai enviar anjo. Ele não vai enviar anjo se nós não estivermos em todos os seus caminhos. Ele está soprando para a jovem: faça sexo antes do casamento. Deus vai te proteger, você não vai engravidar, não. Estava falando para muitos casados: veja coisas pornográficas, ninguém vai descobrir, não. Vive do jeitinho que você está vivendo, uma vida relaxada. Não ora não vai à igreja. Não precisa ter compromisso com Deus, não, que Deus é bom. Deus vai te abençoar. Eu quero te apresentar o maior mentiroso da história, o diabo. Lança-te daqui abaixo, parece espiritual, ele usa a Bíblia. É por isso que eu falo, as pessoas falam: fulano é de Deus, porque ele falou o versículo da Bíblia. Tolos. O diabo, ele não vem com uma mentira escancarada. Ele vem disfarçado, muitas vezes de pastor, de apóstolo, de pregador. Ele disse que, Paulo disse que ele é tão astuto que ele se transforma em anjo de luz. É por isso que Paulo diz assim: olha, se eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, falar alguma coisa que não está escrita, seja maldito. Que igreja fraca. O Brasil é uma igreja fraca. As pessoas estão falando qualquer coisa. Mas falou um versículo da Bíblia, está certo, é? O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, crente. Ele usa a Bíblia para suas mentiras. Ele é astuto. Não brinque com ele, não. Vá pela palavra. Vá pela palavra. Vá pela palavra, porque tem igreja de homossexual hoje no Brasil. De pessoas que foram da Assembleia de Deus, que foram missionárias, pregadoras dos Gideões e caíram da graça de Deus. E fundam uma igreja chamada Cidade Refúgio. Eles pregam, e se você olhar, parece mais fervoroso do que nós. E se você vê o louvor, eles falam em língua, eles estão lá pelo chão, eles estão chorando, parece uma coisa boa. Mas Deus está dizendo: tem fama de que é viva, mas é morta, porque não está de acordo com a minha palavra. E todos os dias nós estamos vendo igrejas fazendo coisas humanas, mundanas, para atrair jovens. Jovem que não amar a palavra não vai ficar aqui, não vai aguentar. Porque eu não vou dar boatezinha gospel para vocês. Eu não vou fazer vocês viverem de retiro. Eu não vou encher a barriga de vocês de pães e peixes. E todos os dias ele fala para você. Todo dia ele fala
para mim que não precisa ser fanático, não precisa tanta coisa. Você acha que você vai fazer alguma coisinha na igreja e você já está agradando a Deus? Estão trazendo o judaísmo de volta para dentro da igreja, anulando o sacrifício de Cristo, fazendo arcas de aliança de madeira. Hoje nós temos o Espírito de Deus, melhor do que uma arca. Estão trazendo coisas, estão se vestindo como judeus. Quando eu fui pregar em Potiraguá, a tarde ficou com medo. Tinha uma menininha lá tocando sofá perto dele. Ele olhava assim: o que é isso, meu pai? E forou, e eu ficava olhando para o tecladista: como é que esse homem está fazendo isso? Mas era um sofá. E para eles é uma coisa gloriosa, aquilo ali atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é santidade, é vida, é temor. Estão caindo, pulando, sendo atirados do pináculo e não estão percebendo. Eu tenho dito aqui muitas vezes, eu falei para alguns irmãos: vocês vão ver onde vai parar Thales Roberto. Ele se achou tão bom, e o diabo levou ele a um lugar tão alto que a igreja ficou pouca, ficou pequena para ele. Tem tocadores que tocam tanto que as botinhas da igreja é pouquinho demais para ele. Pregar para 50 pessoas é muito pouco para ele. Porque um pregador famoso foi convidado para pregar na Nova Esperança. Ele perguntou quantas pessoas ia dar. Ele só pregava para cima de 1.500. Falei: parabéns, você está subindo lá, passos largos para o pináculo do templo, porque o meu Jesus pregou para uma mulher samaritana. Mas hoje os homens de hoje acham digno de pregar de 1.500 acima. Estão subindo, o diabo está levando nas costas para o pináculo do templo. Aí você olha para a pessoa e fala: mas como é que aconteceu isso com fulano? Não foi do dia para a noite. Não se chega ao pináculo do templo do dia para a noite. É de degrau em degrau, de ruína em ruína, de miséria em miséria. Ninguém sai da igreja do dia para a noite. É de degrau em degrau. Porque as pessoas acham que para chegar próximo de Deus tem que subir. Mas se você quer chegar perto de Deus, tem que descer. O mesmo caminho que Jesus fez, ele desceu, ele se humilhou, ele tomou forma de homem. Mas o diabo não parou por aí. Ele continua. Não fica pensando que você vai vencer ele e que ele vai parar de atormentar a sua vida. Não fica pensando que você tem um jeito nele hoje, que amanhã ele não volta, ele volta. Se tem uma coisa que o diabo é trabalhador. Diferente de nós crentes, que não pregamos o evangelho, que não saímos da igreja, que não anunciamos, que não amamos, que não abraçamos, que não fazemos o id. Muito diferente de nós. Levou ainda o diabo a um monte, mais um lugar alto, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O maior desejo do diabo. Por isso que ele foi expulso do céu. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele quer adoração, nem que seja no centro de macumba, nem que seja com cachaça, com galinha preta. Ele quer adoração, mas Deus é diferente. Você não vê Deus buscando adoração? O céu está cheio de adoração. É 24 horas por dia. Ele ouvindo anjo, arcanjo. Ele ouvindo os serafins, os querubins, os 24 anciãos, dizendo que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. Ele não precisa. A Bíblia diz o contrário. Não está em busca de adoração. Ele está buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque se não for em espírito e em verdade, ele não recebe. Se for na carne ou na mentira, ele não recebe. Ele já mostrou a glória para Jesus do mundo, os reinos, e disse: olha, se você me adorar, eu te dou. É por isso que você vê no meio secular pessoas que vendem a alma para o diabo, como a maioria dos cantores baianos, que vendem a alma para o diabo para ser famoso, para ter as glórias humanas. É por isso que eu digo: quem cobra 60 mil, quem cobra 50 mil, quem cobra 20 mil para louvar a Deus, já recebeu a glória humana. Muito obrigado, já recebeu o seu galardão.
Curte Ele aqui na terra, porque no céu tem lugar para você. E todos os dias Ele faz isso. Use o seu talento no mundo. Já ouviu um cantor gospel dando uma entrevista, a mulher elogiando a sua voz, e foi elogiando a voz, e disse: mas você cantou musiquinha secular. Tem que ganhar um dinheirinho, né? Você sabe. Estão em busca de glórias humanas. Estão querendo, muitas vezes, encher a igreja com glória humana. O atrativo da igreja é Cristo, é o Evangelho. Ele mostrou todos os reinos. Você quer antecipar? Ele sabia que Jesus vai reinar com cetro de justiça, com cetro de ferro, que Ele virá reger as nações. Mas Ele quer antecipar as coisas. Um dia você vai fazer sexo com sua esposa, meu filho. Mas case. Case com ela. Já quer antecipar. Ele quer mostrar as glórias, os prazeres, sem esforço, sem obediência. Ele quer de qualquer forma que as pessoas o adorem, e muitos na igreja estão adorando o diabo por conta de glória humana, fazendo pacto com o diabo por glória humana. Só o Senhor é digno de adoração. Só o Senhor é digno de ser adorado. Eu quero dizer uma coisa para você: não antecipa. Eu estava ali na adoração, na hora do louvor, e o Espírito de Deus começou a falar comigo. Fala para a minha igreja: não antecipar nada. O nosso gozo não é aqui, o nosso gozo é lá no céu. Não crie raízes na terra, porque eles não são daqui. E o Senhor começou a falar mais comigo. Onde é que Jesus está hoje? Assentado aonde? No alto e sublime. Mas antes de ir para lá, Ele enfrentou a cruz, o trono da cruz. Você quer reinar um dia com Cristo? Cruz. Esse é o caminho, cruz. Cruz. Esse é o nosso trono aqui na terra, a cruz de Cristo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem perder sua vida vai salvar. Mas quem querer salvar sua vida vai perder. Apocalipse diz que Jesus vem montado em quê? Num cavalo? Mas aqui Ele montou no jumento. As coisas com Deus é assim. Você não alcança as coisas celestiais sem sofrimento, sem passar por humilhação. Antes de vir montado no cavalo branco, o Senhor falou comigo ali, ó, naquele lugarzinho. Ele montou num jumentinho aqui na terra. Mas hoje nós queremos cavalo branco aqui. Vai ficar aqui. O que Ele tem na cabeça hoje? Uma coroa com várias diademas. Mas aqui na terra Ele tem mais de espinhos. Vocês estão entendendo, irmãos? Não se pode antecipar as coisas. Jesus pagou um preço para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você ler Apocalipse, que o seu rosto brilha mais do que o sol. Mas aqui na terra Ele estava ensanguentado. Ele não tinha brilho, Ele não tinha formosura, Ele tinha sangue que Ele derramou por sua vida. Jesus não queria antecipar as coisas. Ele não queria antecipar as coisas. Você quer alcançar algo com Deus? Vem de baixo. Comece na cruz e depois você vai sentar no trono com Ele. Antes de receber coroas do céu, nós temos que receber coroas de espinho. Antes de receber um rosto glorificado, é sangue derramado pelo Evangelho. E se no céu ele vai ter pés de bronze polido, mas aqui eu dou de sandalinha. Vocês estão compreendendo? Antes de ser exaltado, aqui ele foi humilhado. Antes de ser a água da vida, aqui ele teve sede. Antes de ser o pão que nos alimenta, ele teve fome. Vocês estão compreendendo? E Satanás queria que ele assumisse logo. Satanás queria que ele não passasse pela cruz. Esse é o propósito do diabo. Fuja da cruz. E essa é a proposta de Jesus. Venha para a cruz se você quiser reinar comigo. Se
Se você quiser salvar a sua vida, perde a sua vida para mim. O diabo tentou Jesus novamente através de Pedro, Mateus 16, 21. Jesus falou que ia para a cruz, Pedro chamou ele em particular para o Senhor, de modo nenhum, está repreendido que isso te aconteça. Jesus falou, repreendido está você, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Se você cogita de coisa de homem, seu lugar é a terra. Os palácios estão aí para você. A glória deste mundo está aí para você. Os reinos deste mundo estão aí para você. Mas se você quer uma glória que não é daqui, se você quer uma terra que não é essa terra, cruz, coroa de espinho, jumentinho, sandalinha nos pés, humilhação, descer. Não se pode antecipar as coisas com Deus. É muito bonito hoje você ver Apocalipse e ver aquele homem com aquela coroa de um diademas, mas aqui na terra tinha uma de espinho na cabeça dele. É muito bom ver Jesus vencendo e para vencer, montado no cavalo branco, mas aquele montou no jumento. É muito bonito ver ele com pé de bronze, mas calçou sandália. É muito bonito falar que ele estava num trono, mas é que ele estava numa cruz. Você quer vencer de Deus? O caminho não é o que o diabo está te oferecendo. Você ser famoso, você ser o melhorzinho da igreja. Não tem Espírito Santo, não tem glória com Deus se não tiver cruz, se não tiver humilhação. Tem muita gente querendo pular as etapas. Jesus sabia que todos os reinos seriam dele, mas não seria conquistado adorando o diabo, não seria conquistado fazendo vontade contrária à vontade de Deus. Com Deus não funciona. Nós andamos no caminho dele, ou nós não estamos com ele. Jesus não muda o evangelho, quem tem que mudar somos nós. Jesus não vai adaptar o evangelho para te agradar, como muitos estão fazendo, ensinando as pessoas a transformar pedras em pães dentro da igreja. Ele é justo, ele é digno de nos cobrar, porque ele deu a sua vida. Você quer que os anjos de Deus te sirvam? Vence o diabo. Depois que ele venceu o diabo, veio os anjos e o serviu. A gente acha que está assim com os anjos. Mas eles são ministradores de Deus, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tem pessoas deixando a sua salvação de lado. Quem não estiver carregando sua cruz, quem não estiver aqui descendo todos os dias, quem aqui não reconhecer que não é nada sem Deus, não vai alcançar o outro mundo. Se a glória deste mundo é suficiente para você, se você está satisfeito com o que você é, com o que você tem no mundo, o céu não é para você. Se você quer reinar com Cristo um dia, se você quer voltar com Ele para pisar a cabeça da serpente, toma cuidado com as propostas que ela está fazendo para você hoje. Não transforme pedra em pães. Não viva de qualquer maneira achando que Deus vai te abençoar. Não antecipe a glória, porque a nossa glória não é aqui. Eu não quero glória nenhuma na terra. Porque eu quero chegar no céu e eu quero ter a glória que Deus tem para mim. Como Jesus um dia desceu e Deus fez subir. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Mas aqui ele foi o mais ultrajado, ferido, humilhado, homem de dores, que enfrentou martírio, cruz, sofrimento. Ele ficou desfigurado. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? É isso que Deus tem para nós. Deus tem um mundo maravilhoso para nós. Deus tem um reino celestial para nós. E a Bíblia fala que este reino passa, esse reino mundano passa. Passa rápido. Passa muito rápido. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não preste seu dom para o diabo, não. Sabe qual é a maior tristeza do coração de Deus? É quando Ele pega tudo que nós temos, que Ele nos deu, que nós pegamos e usamos para o nosso inimigo de Deus.
usamos o nosso talento com o inimigo de Deus, usamos a juventude com o inimigo de Deus, usamos os nossos recursos financeiros com o inimigo de Deus. Temos que enfrentar a tentação nossa de cada dia. Porque se você ler a passagem paralela em Lucas, diz que o diabo deixou até um tempo oportuno. Ele volta. É por isso que Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite a Deus. A única maneira de vencer o diabo é estar debaixo da proteção de Deus, é estar debaixo da obediência a Deus. Vamos colocar de pé.